Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e do Espírito de Profecia. E está aqui ao meu lado o irmão Mauro Vágula, de longe, lá de Umuarama, no Paraná, mas tivemos o privilégio aqui de estar em Rio Preto fazendo essas gravações. E que o Senhor possa nos dirigir nesse tema, desta lição tão importante para a nossa salvação. A lição de número 17, cujo título é Santificação e os frutos do Espírito. O verso áureo, então, o irmão Mauro pode ler para a gente. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por nós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então nós sabemos que isso é maravilhosa, esta mensagem que temos em Tessalonicenses 2,13. Deus nos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e fé na verdade. Estamos escolhidos desde a fundação do mundo para isso. Que Deus ajude a cada um de nós, que venhamos realmente crescer nos frutos do Espírito Santo. Então vamos para a primeira pergunta, Diz assim: pode o homem por si mesmo guardar os mandamentos e santificar-se? Como é possível obedecer? Romanos, capítulo 7, versos 18 a 19 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então já vimos pelo texto que não é através de nós mesmos, de nossa natureza, que vamos alcançar esse objetivo, A parábola de Jesus declara: Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1,12. Esse poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Que maravilha! Por isso que o homem que se entrega a Cristo, novo poder toma posse do coração. E ele, se ele não escolher separar-se de Cristo, ele pode continuar sempre ligado a Cristo. Pergunta número 2. Qual a definição de justiça imputada e comunicada? Quando aparecem os bons frutos, antes ou depois da justificação imputada, ou da justiça imputada? Ezequiel 36, 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Que maravilha! Primeira purificação, que Deus efetua, e depois aqui no verso 27 fala: aí andareis nos meus estatutos, aí guardarei os meus mandamentos. Porque primeiro ele fez essa purificação, transformou
o coração de pedra em um coração de carne foi colocado, e ainda o que mais? Porei dentre vós o meu espírito. Olha só, né? Então, irmão Mateus, nós vemos aqui que aquele texto que nós demos lá atrás, que diz assim: toda obra é do Senhor, do princípio até no fim. Então, o trabalho do Espírito Santo é incessante, ele nunca cessa, desde o início até o fim. Gálatas 5, 22 e 23. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma orientação também dizendo: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Aqui temos agora um texto do Mensagem aos Jovens, né? A fonte original é o Review Herald, de 4 de junho de 1895, que vem confirmando a tradição reformada, protestante, né? Sobre essa explicação da justificação pela fé. O irmão pode estar lendo. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira, que é a justiça imputada, é o nosso título para o céu. A segunda, que é a justiça comunicada, nossa adaptação para ele. Então, o homem recebe a justiça de Cristo imputada sem nenhum mérito de sua parte. É o título para o céu. E a santificação é a habilitação para o céu, é o preparo para o céu, ou seja, o crescimento na graça. É isso que é a justiça comunicada. Então, eu acho muito significativo esse texto que a irmã White ela vem trazer os conceitos que Lutero, Calvino e tantos outros protestantes defenderam, e resume esse assunto da justificação e santificação. Justificação pela fé, referente à conversão de uma pessoa, é essa justiça imputada, a justiça de Cristo em nosso favor diante de Deus. Mas a justiça de Cristo, ela não é simplesmente imputada, ela também é comunicada, ou seja, ela transmite princípios, faz uma transformação então do nosso coração. Desse modo, aí sim é a segunda fase, que chamamos muitas vezes de santificação, aonde não só recebemos o direito, o título ao céu, mas também a adequação, a adaptação, a transformação para irmos para essa morada celestial. Que maravilha! O que é requerido daquele que recebeu a justiça imputada? Qual é o fator principal da vitória? 1 Coríntios 15, 34. Diz assim: vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para a vergonha vossa. 1 João 5, 4. Então, o apóstolo João aqui no capítulo 5, verso 4, declara que porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos recebem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus.
Maravilhoso isso, não, irmão Mateus? Aqueles que receberam o caráter de Cristo obedecerão aos mandamentos de Deus. Por isso tem que ser feita a entrega, tem que dar os passos. E na continuidade diz assim: então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu, trajado com as vestes gloriosas da justiça de Cristo. Participarão da ceia do Rei, têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Como é maravilhoso isso! O texto diz: o rei vem ver os convidados. Cada convidado para esta festa, para esse banquete. Foi feito, o rei ofereceu, doou, deu de presente uma veste. E agora no dia do banquete, quando o rei vem ver os convidados, na parábola ele viu um homem que estava sem a veste e perguntou para ele: amigo, como entraste aqui não tendo o vestido nupcial? Se a pessoa não aceitou a justiça imputada e nem a comunicada, então ele foi lançado fora do banquete, porque não estava trajado com as vestes da justiça de Cristo. Vamos para a quarta pergunta. Podemos apresentar os frutos da santificação sem ligação total com Cristo? João 15, versos 5 e 6. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Aqui temos alguns textos para ler agora, que vão nos mostrar como que se dá, né? Será que uma pessoa é capaz, né, de dar frutos bons sem estar em ligação total com Cristo? Vamos ver aqui nas notas, né? Mas já o texto bíblico falou que sem mim nada podeis fazer. Aqui o primeiro texto é do Caminho a Cristo, diz que é verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. Então a irmã já pontuou aqui que é um modo só exterior, interiormente não consegue fazer essa mudança, né, por si próprio. O amor da influência e o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta poderá praticar ações generosas. Por que meios, pois, poderemos determinar de que lado nos achamos? Aqui ainda a irmã te dá outros exemplos, né? Diz daquele que quer ter o respeito dos seus semelhantes e ele, para evitar a aparência do mal, faz o bem. Fala que o egoísta ele pode eventualmente praticar ações generosas que vai contrário ao que está no seu coração. Então, como que a gente vai determinar, né? Ela fala: quem possui nosso coração, com quem estão nossos pensamentos, sobre quem gostamos de conversar, quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias. Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Então, se não estiver dessa forma, existe um ídolo nessa história. Se outra coisa que não é Deus está tendo o melhor de nossas energias, mais calorosas afeições, é o que a gente mais se maravilha em meditar, em pensar, isso é um ídolo, seja o que for, que esteja se apresentando. Né? Irmão, podemos deixar muitos hábitos maus, podemos por tempos separar-nos de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos.
Interessante. Essa entrega não é feita uma vez, essa entrega e nunca mais. Sempre. A pessoa tem que renovar os seus votos com Deus. Ellen White diz no Caminho a Cristo: cada manhã consagrai a Deus de novo, fazer uma nova consagração a Deus para esse novo dia. Renovar os votos de fidelidade com o Senhor. É verdade que os homens às vezes se envergonham de seus caminhos pecaminosos e renunciam a alguns de seus maus hábitos, antes de estar conscientes de que estão sendo atraídos a Cristo. Quando quer, porém, que façam um esforço para reformar-se, movidos do desejo sincero de proceder bem, é sempre o poder de Cristo que os está atraindo. Não é maravilhoso, irmão? A pessoa está com bons desejos. Eu quero servir a Deus. Pede oração, ore em meu favor, porque eu quero me entregar a Cristo. Quero fazer a vontade de Deus. Esses desejos é o trabalho de Cristo, agindo já no coração dessa pessoa. Então, na realidade, aqui os textos nos orientam, né? Que a pessoa pode, eventualmente, por algum tempo, enganar as pessoas e, aparentemente, estar convertido sem estar. O que ocorre nisso, né? Existe até uma frase que diz assim, né? Que alguém pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas ninguém consegue enganar o tempo todo e a todas as pessoas, né? Então, na realidade, eventualmente se manifesta a verdadeira natureza da pessoa, né? E aqui nos mostra que, se for genuíno mesmo essa mudança de vida, a pessoa abandonando maus hábitos, tudo, a pessoa pode ainda não ter atingido a conversão, está sendo atraído ainda a Cristo, mas genuinamente está fazendo Sim. de acordo com o que o Espírito Santo, e a pessoa vem reformando a sua vida. Então eles estão sendo movidos por um desejo sincero de proceder o bem, e Cristo vai atuando nesta pessoa. Com certeza. É maravilhoso. Quando somente podemos apresentar os frutos e crescermos na santificação. Romanos 6:22 declara: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a libertação do pecado, foi feito servo de Deus, o que nos leva a ter frutos de santificação e, por fim, herdar a vida eterna. O primeiro texto diz assim, do Obreiros Evangélicos, né? O Espírito que revela também opera na pessoa os frutos da justiça. Cristo está nela, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. É um ramo da videira verdadeira e produz ricos cachos de fruto para a glória de Deus. Qual é o caráter do fruto produzido? O fruto do Espírito é amor, não ódio, alegria, não descontentamento e queixumes, paz, não irritação, ansiedade. É longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o Espírito Santo opera e a pessoa dá esses frutos de santidade, porque está ligado à videira, né? Então, naturalmente vai produzir frutos de amor e não de ódio. Irmão, então leia o texto do desejado agora. Uma vez formada esta união com Cristo, deve ser mantida. Se não manter esta união, irmão Mateus, corre o perigo de perder esta ligação com Cristo, esta união. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. João 15,4. Isto não é um contato casual, ora sim,
ora não. Não é uma coisa de vez em quando. De vez em quando eu sou cristão, de vez em quando eu sou bom, tenho bons frutos. Não. O ramo torna-se uma parte da videira. A comunicação de vida, força e fertilidade da raiz aos ramos é livre e constante. Separado da videira, o ramo não pode viver. Tampouco, disse Jesus, podeis vós viver separados de mim. É maravilhoso isso aqui. Se cortar o ramo ligado à videira, ele seca, as folhas secam, ele morre. Assim, se o homem se separar de Cristo, ele também não tem vida. Não vai fluir a vida de Cristo para ele. Ele vai morrer também. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então aqui vemos, né, essa constatação, né, que não pode ser um contato casual, ora sim, ora não. E existe até aquele gracejo, né? Não pode ser adventista no 7º dia. Não é só no sábado, né? Tem que ser todo dia. Todo dia. Todo dia, né? Então, a gente vê que, por um lado, tem que haver realmente a separação na sociedade, na parte civil, a separação de igreja e Estado, né? Mas muitas pessoas fazem uma separação na sua vida também. Parece que na igreja eu ajo de acordo, mas fora eu ajo diferente. Mas não é algo que é só no ambiente que você demonstra tal fidelidade. Mas aonde quer que estiver, será o que? Sal da terra, luz ao mundo. Sim. Então vai se distinguir como um servo de Deus. Então essa é a dificuldade que nós vemos, né, nos nossos dias, que ainda que muitas vezes não devemos ser, digamos assim, pessoas que vai falar o tempo todo para o conhecido nosso sobre religião, mas existem os princípios que vão reger cada atitude, cada palavra que nós pronunciarmos. Temos princípios por trás de nós que a pessoa vai notar, ainda que não estivermos falando sequer de religião, mas através de qualquer assunto vai se revelar a isso. E no entanto, irmão, quando entramos em contato com pessoas estranhas que nunca vimos, conversamos um pouco com eles, ele nos diz, você é um cristão? É a primeira pergunta que ele diz. Não dá para esconder. O apóstolo São Pedro, lá quando estava se aquentando, lá quando Jesus estava no julgamento, alguém diz assim, a tua fala te denuncia, você é a mesma conversa da turminha, certo? Não dava para esconder. Depois de perdoados, podemos fazer sozinhos uma parte do trabalho? Esse é um pensamento bastante perigoso. E eu queria ressaltar, inclusive, que era esse o pensamento em grande parte que lá na década de 1880 no Adventismo estava ocorrendo. Esse pensamento de que precisa de Cristo para nos salvar, para a justificação, mas dali em diante, depois de perdoado, é por nossa conta, por conta própria para guardar os mandamentos. Então é esse pensamento que Wagner e Jones se levantaram para refutá-lo e mostrar no seu devido lugar a antiga doutrina do Evangelho. Eles tiveram que restaurar aquilo que já estava escrito, né? Salmo 16:8 declara: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. O texto é do Caminho a Cristo, né? O irmão Mauro pode ler. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinhos parte do trabalho.
confiar em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como este terá de fracassar. Disse Jesus: sem mim nada podereis fazer. Então, o assunto que o irmão Mateus trouxe aqui, de Wagner e Jones, veio ensinar justamente que sem Cristo o homem não consegue guardar a lei de Deus. Nós precisamos de Cristo para obedecer. O homem é salvo para servir. E depois que o homem é salvo, quando ele está servindo a Deus, obedecendo a Deus, para manter essa ligação com Cristo, ele depende de Cristo, depende do Espírito Santo. É como Jesus: você não vai conseguir viver sem mim. E agora vamos para a 7ª pergunta, continuando nessas descobertas maravilhosas, né? Somos salvos para praticar boas obras ou praticamos boas obras para sermos salvos? Então aqui, antes de lermos qualquer coisa, vamos deixar bem clara essa resposta, né? Sabemos bem que o problema das obras que é apresentado no Novo Testamento muitas vezes, e alguns se voltam contra a própria lei, não é que as obras têm algum problema nelas ou a lei tem algum problema. Ao contrário, Paulo fala que a lei revela o pecado, mas ela não é algo negativo por si só, mas ela é incapaz de nos salvar, e nunca foi o propósito da lei isto. A lei é a transcrição do caráter, da vontade de Deus, e assim é. Seria um absurdo alguém se levantar para falar que foi abolida a lei que revela a vontade de Deus, a própria transcrição do caráter do nosso Criador. Mas aqui devemos entender então que somos salvos, não porque somos bons, justos, mas justamente para nos tornarmos isso. Deus deseja essa mudança. Por isso que somos salvos para praticar boas obras. E é isso que está no texto magno de Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então aqui é explicado o lugar da graça, o lugar da fé e o lugar das obras. A fé é aquele instrumento, né, que faz nos apropriarmos da graça. Sem esse instrumento, da nossa parte, depositarmos nossa crença intelectual e confiança em Cristo, não podemos nos apropriar da graça. E uma vez fazendo isso, aqui diz o quê? Que fomos preparados para as boas obras. Deus deseja então que andemos de acordo com isso, né? E temos um outro texto ainda aqui, de Salmos 119, um texto também que temos chamado a atenção várias vezes em nossas pregações, nos nossos estudos, né, da Palavra de Deus. Salmo 119, 146, nos fala o seguinte: a ti te invoquei, salva-me e guardarei os teus testemunhos. Primeiramente, o clamor foi o quê? Por salva-me e guardarei os teus testemunhos. Então mostra que o primeiro passo é o homem receber a salvação. Depois guarda a lei de Deus. Romanos 3,31, um outro texto, fala assim: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Então, um homem que é salvo pela graça, anula a lei de Deus? De modo nenhum. Aí ele vai
guardar a lei de Deus, vai estabelecer a lei de Deus em sua vida, porque ele foi salvo para servir, salvo para obedecer. Quando ele recebeu a salvação, recebeu o poder para guardar a lei de Deus. O irmão pode ler para a gente, Caminho a Cristo agora. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus, particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. O primeiro do qual já tratamos é o de confiar, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possa fazer, a fim de pôr-se em harmonia com Deus. É como poderíamos dizer assim: eu quero servir a Deus, eu quero obedecer a Deus para mim ser salvo. É impossível. Primeira coisa é como Paulo e Silas com o carcereiro de Filipos. Ele pergunta a eles: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e serás salvo. E isso é pela fé. Agora depois é praticar a lei de Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído pelo egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto e não menos perigoso é o de que a crença em Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm que ver com a nossa redenção. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé. Mas a obediência é o fruto da fé. Então, se alguém poderia nos perguntar assim, irmão Mateus: e você é salvo pela lei de Deus, por guardar a lei de Deus? Não. Nós somos salvos pela graça. Só que se nós transgredirmos a lei de Deus, nós nos perdemos também. Nós perdemos a graça que recebemos. Por transgredir a lei de Deus, nós caímos da graça. Esse é o problema. Na realidade, né, irmão Mauro, isso nos lembra, claro, o apóstolo Tiago, que ele declara em sua carta, uma vez que ele fala as palavras tão conhecidas, tão repetidas: a fé sem obras é morta. Mas de fato ele não está falando que existe fé. Quando ele fala de uma fé morta, ele quer dizer que não é uma fé genuína. Porque a fé verdadeira, ela produz boas obras. Necessariamente. É a consequência natural. Por isso que é importante meditarmos em relação a esses dois erros opostos. Aqui a nota Armoite explicou bem, né? Nem achar que é pelas obras a salvação, e nem achar que é a despeito das obras, isso não importa, como a lei de Deus tivesse sido abolida. O próprio fato de Cristo ter vindo morrer por nós é a maior prova de que a lei não foi abolida. Do contrário, bastava, de fato, se fosse possível abolir a lei, então Deus abolia e perdoava o homem em seu pecado. Mas na realidade, justamente porque isso é uma lei eterna, transcrição do seu caráter, uma lei imutável, por isso então, o que ocorre? Ocorre justamente que a divindade, sendo o próprio Deus o legislador dessa lei, teve que vir e morrer
por aqueles violadores da lei, né? Porque é aí que está o ponto. Esses violadores da lei não tinham esperança até que se apresentou o próprio Deus, o próprio legislador da lei, para sofrer essa pena, essa condenação em nosso lugar. Pelo pecado, irmão Mateus, o homem foi separado de Deus. Na cruz, Jesus estava fazendo a reconciliação do homem com Deus, voltando o homem a obedecer à lei de Deus, se entregar a Cristo e fazer a vontade de Deus. A oitava pergunta: de que depende nosso crescimento na graça? Qual deve ser nossa necessidade contínua e por quê? João 15, 4 e 5. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O texto do Desejado de Todas as Nações declara que a raiz, por meio dos galhos, envia nutrição aos mais afastados ramos. Assim comunica Jesus a todo crente a corrente do vigor espiritual. Enquanto a alma estiver unida a Cristo, não há perigo de que seque ou se corrompa. A vida da videira manifestar-se-á em fragrantes frutos nos ramos. Quem está em mim, diz Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito se manifestarão em nossa vida. Nenhum faltará. Que maravilha! Nenhum faltará. Isso é prova de que Cristo está em nós, porque está produzindo os frutos do Espírito. E aí prova que sem mim nada podeis fazer. Então mostra que Cristo está vivendo nessa pessoa. O irmão conclui para nós com o caminho a Cristo. Satanás apresentará constantemente engodos para nos induzir a romper este laço. Escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar e orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, pois que estamos sempre na liberdade de o fazer, mas conservemos os olhos em Jesus e Ele nos preservará. Então, só conservando os olhos em Jesus é que conseguiremos manter esta ligação viva com Ele. Ele é que nos vai preservar de cair. Depois de nossa entrega, nós temos que manter uma ligação vital com Cristo. Senão, podemos cair. Esse texto confirma que tudo gira em torno dessa nossa escolha, de estar debaixo da proteção de Cristo ou não, debaixo da sua justiça ou não. Porque aqui fala que Satanás apresenta todo tipo de engodo para nos induzir a romper esse laço. Que laço? Escolher separar-se de Cristo. E ainda diz o quê? Que sempre estamos na liberdade de fazer isso. Não é aquela ideia do justo não peca mais, não cai mais. Do contrário, não seria justamente o ponto aqui que ela fala. Temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor. Pois estamos sempre na liberdade de o fazer. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Eram seres perfeitos, santos, inocentes. E, no entanto, Deus não tirou a possibilidade da escolha deles. O mesmo Deus está fazendo hoje. Então, nós devemos manter viva essa ligação com Cristo. Nona pergunta: embora Cristo seja tudo, que parte devemos cumprir? Como fazemos nossa parte? Sozinhos ou com Cristo? Tiago 2, 21 até o 26. Então vamos ler aqui. Diz assim: porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque?
Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, o que é o ser humano sem o fôlego de vida que provém de Deus? O que adianta a parte material, corpórea do ser humano? É algo inanimado, sem valor algum. Mais uma vez que é introduzido o fôlego de vida, toda a diferença. E aí ele compara com a questão da fé. O que adianta uma fé sem obras? É algo, é inócuo, é sem valor nenhum. É uma coisa morta, sem vida. E aqui esse texto, diga-se de passagem, né, é um texto muito polêmico de Tiago, porque ele fala de justificado pelas obras, né? Parece entrar em contradição com Paulo. Mas o sentido aqui, claro, de Tiago é num sentido diferente do de Paulo. Uma vez que ele quer dizer o quê? Da manifestação dessa justificação, aquilo que a gente já estudou anteriormente, né? A justiça comunicada. O ser humano, um outro semelhante, ele é capaz de saber se você foi justificado pela fé ou não? Não é capaz. Ninguém é capaz de discernir isso a não ser o próprio Deus. Mas, uma vez que ele manifeste a justiça comunicada, aí sim você é capaz de dizer. Então é esse o ponto aqui de Tiago. Então é dito que Abraão creu e isso lhe foi o que? Imputado por justiça. Mas Abraão simplesmente creu ou ele agiu também? Agiu. Obedeceu. A ordem era o quê? Sai da tua parentela que eu vou te mostrar uma terra. Foi. Então aí, diante desse comando, ele poderia crer, não, Deus se comunicou mesmo comigo, Deus quer que eu faça isso mesmo, e não fizesse nada. Adiantaria de algo? Não. A fé sem estas obras, sem essa decisão que Deus tinha pedido, seria morta. No mesmo caso, no sacrifício do Isaac. Deus pediu, mas eu não vou fazer, porque eu vou matar meu filho? Não, ele não questionou. Ele foi e para Deus ele realizou o sacrifício. A obra dele mostrou que realmente ele estava ligado com Cristo. E eu queria destacar ainda que aqui fala das obras aperfeiçoarem a fé. Então, ao decorrer da carreira cristã, o exercício das obras faz também que aumentemos a nossa fé. Isso sem dúvida ocorre, né? Sabe como isso se explica ainda no livro de Tiago, irmão Mateus? Lá diz assim: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Exato. Foi isso que Abraão fez. O irmão pode estar lendo para a gente, por gentileza. É o texto do Mensagens Escolhidas, volume 1. Que homem algum apresente a ideia de que o homem pouco ou nada tem que fazer na grande obra de vencer, pois Deus nada faz para o homem sem a sua cooperação. Nem digais que depois de haver desfeito tudo, de vossa parte seja possível, Jesus vos ajudará. Sempre eu ouço falando a alguma pessoa: vamos fazer o que dá, e o resto Deus completa. E eu sei que o que ele completa é que ele dá poder para o homem praticar, poder para fazer. Desde o início já Jesus a está obra ajudando. Está atuando. Disse Cristo: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. De princípio a fim deve o homem ser cobreiro de Deus, a menos que o Espírito Santo opere no coração humano.
A cada passo, tropeçaremos e cairemos. Veja, na obra da santificação, se o Espírito não estiver atuando no homem, ele vai cair, ele vai se separar de Deus. É tal como a ovelha, né, irmão? Se perde muito facilmente, não precisa do direcionamento constante do pastor, né? Precisa. Os esforços do homem somente são nada mais que nulidade, mas a cooperação com Cristo significa vitória. Como é que o homem vai cooperar com Cristo? Sempre escolhendo Cristo. Mas, embora Cristo seja tudo, devemos inspirar todo homem a uma diligência incansável. Devemos porfiar, lutar, afligir-nos, vigiar e orar, para não sermos vencidos pelo astuto inimigo. Não deixeis nunca em vossa mente a impressão de que pouco ou nada haja que fazer da parte do homem. Ensinai antes ao homem a cooperar com Deus, que assim poderá ter êxito em vencer. Que ninguém diga que vossas obras nada têm que ver com a vossa categoria e posição diante de Deus. No juízo, a sentença pronunciada será de acordo com o que tenha sido feito ou deixado de fazer. Vejamos o que vai acontecer no juízo diante do tribunal de Cristo. Vai ser decidido o caso de acordo com o que foi feito ou o que se deixou de fazer. Irmão Mauro, desculpa interromper, mas isso é um ponto tão interessante, porque alguém pode até se surpreender com a afirmação que eu vou fazer agora, mas somos julgados pelas obras. E alguém me pergunta, mas como assim? Não somos salvos pela fé, ou salvos pela graça mediante a fé? Como que então seremos julgados pelas obras? Uma coisa é diferente da outra. A salvação de fato é pela graça. No entanto, o julgamento será feito que na presença de todo o universo. E será revelado sim a justiça de Cristo na salvação daqueles. Não vai ser algo que só Deus sabe. Só Deus sabe que ele é digno disso. Mas sim que realmente todo o universo poderá o quê? Testificar em favor na hora do julgamento, de modo que o homem venha se salvar. Que mistério, que maravilha, né? Que maravilhoso tudo isso. Que obra maravilhosa. Quanto tempo dura o processo de santificação? O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulos 3, 12 a 16. Não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Aí, Paulo diz, não que eu já haja alcançado. Ele não disse que tinha chegado no topo da santificação, ou seja, no último degrau da santificação. Mas uma coisa eu faço, estou prosseguindo, prossigo para o alvo. Então isso é a parte muito importante. Ele estava prosseguindo e eles esquecendo das coisas que para trás ficam. Estou indo e o meu alvo é Cristo Jesus. E agora, nessa nota final do livro Santificação, um livro maravilhoso, indico a todos, é um livreto pequeno, todos deveriam ler.
diz assim: não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. Aqueles que estão batalhando contra tentações diárias, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida, não fazem nenhuma orgulhosa proclamação de santidade. Eles são famintos e sedentos de justiça. O pecado parece-lhes excessivamente pecaminoso. Então, outro texto, o irmão vai lembrar, irmão White fala que poderemos cometer erros, mas odiaremos o pecado que causou, a morte do Filho de Deus. A morte de Cristo. Então, nós vemos que é isso. Aqui é uma obra que dura a vida toda. Podemos atingir uma perfeição relativa de acordo com nossa capacidade, com a luz que sobreveio a nós, vencendo as tendências e tudo mais. Mas aqui é importante destacar o pecado em todo esse trajeto que o crente fiel fizer. Vai lhe parecer o quê? Excessivamente pecaminoso. Pecaminoso, maligno. E outra coisa, e o homem tem que amar as coisas que Cristo ama e odiar as coisas que Cristo odeia. E saber que Cristo tomou todas as providências para a nossa libertação do pecado, para a nossa santificação e vida eterna. Então, é maravilhosa essas mensagens. Deus tem enviado a luz no tempo certo. Nós devemos ficar muito contentes com isso, sabendo que Ele está nos preparando para trabalhos maiores que virão à nossa frente. Nós sabemos que teremos muitas batalhas a ferir e que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo possa nos fortalecer nas lutas que estão à nossa frente. Esse é meu desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.